E o clima esquenta em Brasília. Lula fala que vai fazer cortes e ainda uma declaração de Lula para o Alexandre de Moraes. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, dia 10, que o vice-presidente eleito ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, não será o ministro em seu próximo governo. E ele diz mais, nas suas próprias palavras: eu fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente da República, disse Lula. E em discurso na sede do Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília, aonde ficam essas instalações da sede de transição de governo, ele fala mais. Ele diz que Alckmin, que é o coordenador do processo de transição do governo, e o nome do ex-governador de São Paulo chegou a ser especulado aí para assumir ministérios, como o Ministério da Fazenda ou também do Planejamento, que segundo Lula está descartado. As próprias palavras do presidente Lula diz assim: eu tenho pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar desta comissão de transição, dizer o seguinte: não serão ministras as pessoas que estão em transição. Podem ser e podem não ser, afirmou o presidente eleito. Então fica uma questão de incerteza aqui. E ele diz mais, diz que a comissão de transição não decide nada. O que vai fazer é como se fosse uma máquina de ressonância magnética. Ela vai fazer um levantamento da situação do país, comentou e completou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem mais declaração polêmica, agora vem Bolsonaro, depois vem o Alexandre de Moraes. Aqui nesse vídeo vou mostrar os vídeos para você acompanhar aqui. Fala que o Jair Messias Bolsonaro deve reconhecer que perdeu as eleições. E para Lula, Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. E que reconhecer uma derrota não significa ser menor do que o candidato que ganhou, mas sim que o vencedor talvez tenha sido melhor compreendido pelo discurso em que fez. Você concorda com essa declaração? Tem outra aqui, registra o seu comentário. Agora que chegou ao fim e ainda não reconheceu a derrota, seria tão fácil fazer como fez o Alckmin, que quando disputou comigo, fazer como o Serra quando disputou comigo, como fiz 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso, pegar o telefone e falar: parabéns pela tua vitória, e anunciar ao país que esse país tem um perdedor e um vencedor. Ainda que não teve essa coragem de fazer isso, afirmou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Completou ainda, o petista comparou Bolsonaro ao ditador iraquiano Saddam Hussein, que morreu em 2006. Como Saddam não reconheceu que o Iraque não tinha armas químicas e ainda afundou o país por uma mentira em que acreditava. Disso, as palavras do próprio presidente eleito Lula. O que você acha dessa declaração? E ele completa: portanto, Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. Peça desculpas pela quantidade de mentiras que foram contadas nessa eleição. Lula pediu que Bolsonaro se desculpasse e também fez e falou sobre o fato que o atual chefe do executivo de ter questionado o sistema eletrônico de votação, e para ele, Bolsonaro fazia isso porque sabia que iria perder as eleições. Ele tinha certeza que iria perder as eleições, afirmou o petista. E o presidente lembrou ainda que Bolsonaro deixou de pagar o 14º salário dos aposentados. Você acha que isso faria alguma diferença se tivesse sido pago o 14º? Mudaria as eleições?